Podem se assentar. Graças dou ao Senhor pela vida de cada um de vocês que saíram de suas casas e estão aqui conosco. Por aqueles também que por algum motivo não pôde sair, que o favor do Senhor, como eu disse antes, o encontre aí na sua casa. E sempre tenha expectativa. Culto é lugar de expectativa redobrada na palavra de Deus, não no preletor, mas na palavra do Senhor. Porque quando nós estamos pregando, nós estamos trazendo a palavra, ela é espírito e vida. Então ela está curando, ela está salvando, está libertando, está ministrando os corações. Então só de você estar assistindo esse culto, você pode ser curado. Só de você estar assistindo esse culto, as cadeias podem ser quebradas. Só de você estar assistindo esse culto, a sua empresa, a sua família pode ser restaurada. Então tenha sempre grandes expectativas quando você vir no culto ou estiver assistindo um culto. A palavra de Deus, ela está aí há mais de 2000 anos e ela tem efeito diário em nossas vidas. Então sempre tenha expectativa na palavra do Senhor. Amém? O tema da mensagem de hoje é: na direção de Deus, na contramão do mundo. Nós temos como cristãos entender de uma vez por todas que se nós estamos com Cristo, nós estamos contra o mundo, na direção contrária do mundo. Muitos de vocês assistem aquela série, né, do The Chosen, na Netflix, nos canais de comunicação, e você sempre vê que a introdução deles é uns peixinhos indo contra a manada. Então tem muitos peixes vindo aqui de uma direção e tem um peixinho indo contra esses peixes. Se converter, ser cristão, é isso, amados. É isso. Por isso que a palavra fala conversão. Então eu estou num rumo juntamente com o mundo e eu me converti. Agora eu estou contra o mundo. Contra o mundo. E foi um tema que o Espírito Santo me deu para trazer. Então nós falamos de posição, nós falamos de reino, a última mensagem que eu preguei aqui, e agora nós estamos falando disso, na direção de Deus, na contramão do mundo. Porque os princípios espirituais da palavra do Senhor, eles vão contra toda a lógica humana. Jesus, ele agia contra toda a lógica humana da época. Por isso que o povo ficava enfurecido com ele, os fariseus. Então, quando chamaram Jesus, vou dar um exemplo, Jairo chamou Jesus e falou assim: vem orar pela minha filha, que minha filha está muito doente. E aí, no meio do caminho, vem uma pessoa da casa de Jairo e fala assim: não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque sua filha morreu. E Jesus corrige essa pessoa na hora. Jesus fala assim: não morreu, ela apenas está dormindo. Ela está dormindo. Então, para o mundo, o diagnóstico médico era morte. Para Jesus era sono. Por isso que depois de Cristo, você vai ver a palavra nos trata aqueles cristãos que morrem em Cristo, não como mortos, mas como aqueles que dormem. Então, a partir de Cristo, nós não morremos, nós dormimos. Por isso que nós vamos ser acordados pelo som da trombeta. É um despertador. É um despertador. É o som da trombeta. É o despertador celestial te chamando para uma nova vida. Então entenda. E não é a primeira trombeta de Apocalipse, irmão. Para com isso, tira isso da cabeça. Não é essa trombeta. É uma trombeta de prata. São duas trombetas de prata que está, se não me falha a memória, em Levíticos 10, que Deus mandou Moisés fazer para reunir o povo e para chamar a atenção do povo no deserto. Reunir a comunidade. Então uma trombeta vai soar e os mortos vão reviver e vão se reunir, se organizar. E a segunda trombeta, que eles chamam de última trombeta, vai soar.
E aqueles vão se reunir na porta da congregação, na porta do tabernáculo. Eles se reuniam no som da segunda trombeta. Então, aonde está o tabernáculo? Está nas Nova Jerusalém. Então, quando tocar a segunda, todo mundo é arrebatado e vai lá na porta lá. Tem as bodas do Cordeiro. Por isso que muitas pessoas confundem. Eles confundem as trombetas do Apocalipse, mas não é essas. Tem que estudar mais. Tem que estudar para saber. Porque a ira vindoura, Deus vai livrar a igreja da ira vindoura. Então nós só vamos despertar e nos reunir para uma grande festa com o noivo que é Cristo. Amém? Eu acho que alguém está precisando ouvir isso. Voltando aqui, o reino de Deus, ele funciona ao contrário do reino humano. Então, se o reino humano vai para a esquerda, o reino de Deus vai para a direita. Se o reino de Deus está na direita, o reino humano vai para a esquerda. É uma engrenagem que funciona diferente. E para você cristão, você tem que entender isso, porque nós não somos deste mundo. Então, às vezes, o que parece que está tudo bagunçado para você, lá em cima está tudo organizado. E às vezes o que parece estar tudo organizado para você, lá em cima está tudo bagunçado. E por isso que você não entende às vezes o que está acontecendo. E hoje você vai entender, em nome de Jesus. O reino de Deus é um reino invertido aos olhos humanos. Enquanto o mundo valoriza poder, sucesso e orgulho, Deus se manifesta através da humildade, fraqueza e dependência. Humildade, fraqueza e dependência. A lógica do reino é paradoxal, mas é exatamente nela que se revela a sabedoria divina. Muitas pessoas têm medo daquele versículo que fala assim: se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos seriam perdidos. E muitas pessoas ficam assim: meu Deus, então Deus está acelerando o tempo. Não. Se você entender essa mensagem, você vai entender que quando Deus fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, Ele está falando para Ele. Então, para Deus o tempo está acelerado, agora para nós Ele está atrasando o tempo. Por isso que muitas pessoas ficam: eu ouço falar que Jesus está vindo há tanto tempo, Ele nunca vem. Por quê? Porque Deus está atrasando o tempo para nós e acelerando para o dele. Porque funciona ao contrário. O porquê disso? Se Jesus vier, poucas pessoas vão subir. Se Ele vier hoje, nossa igreja vai, amém? A gente vai subir. Mas estou falando na igreja universal, muitas pessoas vão ficar. E podem anotar o que eu vou falar agora. Já saiu muitas questões de pastores na imprensa aí, pastores que faziam coisa errada, pastores que isso, que aquilo. Vai sair mais. Fique em paz, porque Deus está tratando os púlpitos, está tratando com a igreja, está limpando o joio do trigo. Ele está lidando com os líderes lobos primeiro, para depois que a igreja tiver uma liderança consolidada, Ele mandar as pessoas verdadeiras. Então, se você vê igrejas fechando, irmão, fique em paz, eles vão vir para cá. Eles vão vir para as verdadeiras que pregam a palavra do Senhor, para que tenha mais pessoas. E quando tiver muitas pessoas, aí sim Deus atrasa lá e acelera aqui, e aí dá certo. Isso é uma revelação que o Espírito Santo termine de colocar no coração de vocês. 1 Coríntios 1, 27 a 29, fazendo favor. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu estava falando isso com os irmãos ultimamente. Os irmãos falando assim: eu não sei o que acontece, parece que quando eu não quero pregar a palavra, eu não quero liderar, eu não quero servir, é onde Deus mais me chama. Eu falei: quando você acha que você não é capaz, é porque você está pronto. Deus nunca chamou uma pessoa muito capacitada, que ela estava 100%. Deus chama a pessoa
depois aperfeiçoa essa pessoa. Porque enquanto a pessoa está achando que ela é alguém, no mundo dos céus, no reino de Deus, ela não é ninguém. E quando essa pessoa acha que ela não é nada, Deus fala assim: esse cara tem um coração grande, essa mulher tem um coração grande, eu vou erguer eles. Por isso que esse versículo fala as coisas loucas do mundo. Qual que é o sentido de você pegar um homem que era o maior perseguidor de cristãos, que apedrejava, que degolava, que matava cristãos, e tornar ele um dos maiores do Novo Testamento? É loucura para o mundo. Só que olha o que Deus fez através da vida de Paulo. Ele mudou a teologia, ali, ele arrumou, consertou através do Espírito Santo algumas coisas. Então, para Pedro e para alguns discípulos naquela época, você vai ver que teve alguns conflitos, porque para eles era uma loucura. Como que vai chamar o maior perseguidor de cristão para ser um cristão e liderar a igreja e ajudar o povo? Como? As coisas loucas do mundo. As coisas loucas do mundo. A sabedoria de Deus não segue um fluxo humano, ela o confronta. A direção de Deus sempre parece uma contramão para quem vive segundo a carne, mas é o caminho da vida para quem anda no Espírito. Primeiro tópico: em Cristo toda perda é ganho. Em Cristo toda perda é ganho. Filipenses 2, 5-9, fazendo favor. Eu vou desafiar vocês, sabe o que vocês fazem durante os cultos? Vamos criar uma cultura diferente aqui. Anote no celular ou em um bloquinho, e essa palavra de domingo de manhã ou de domingo à noite, você coloca como meta de você praticar durante a semana. Pega alguma parte, algum versículo e fala assim: essa parte aqui eu vou praticar na minha família, essa parte aqui eu vou praticar na minha casa, essa parte aqui eu vou praticar com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo. Coloque como meta, para você não esquecer. E aí você pratica essa palavra. Porque a palavra diz: aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. A palavra só vai ter resultado na sua vida com a prática, irmão. Não podemos ser boi de engorda, né? A gente só fica retendo aqui dentro, não praticando nada. Comece a praticar, que você vai ver a diferença. Então, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pronto, só aí você já entende. Como é que Jesus pensava? Ao contrário do mundo. Como que nós devemos pensar? Ao contrário do mundo. Em tudo. Então, se o mundo está falando que está péssimo para negócios, você fala: agora é o momento de negócios. Se o mundo fala que está péssimo para ter um filho, uma família, agora é o momento de ter um filho e uma família. A lógica é o contrário. O mundo de Deus funciona diferente. Continue. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, quando Jesus foi chamado, ele não titubeou em se esvaziar e deixar a forma de Deus. É isso que está falando. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Parem um pouquinho. Esse se humilhar, imagina o Criador do universo, ele vem agora, ele se esvazia, se torna um bebê totalmente dependente. Alguém tem que dar banho nele, tem que trocar a fralda dele, tem que dar comida na boca dele. Isso é humilhação. Ele tem que ir no banheiro, ele soa, ele fica fedido, é isso que a palavra diz. Ele se humilhou até a morte, obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pode continuar mais um. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pode mais. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por causa da entrega e humilhação de Jesus e obediência,
todo joelho vai se dobrar perante Ele. Você tem que entender, todo joelho vai se dobrar perante Ele. Ateu, católico, todas as outras religiões, pessoas que não têm religião, pessoa que não tem nada, crentes, todo mundo. Só que a diferença vai ser o seguinte: nós vamos ser voluntários. Nós já nos prostramos perante Ele voluntariamente. No reino milenar vai ser obrigado, porque a palavra diz que Jesus vai vir e vai reinar com cetro de ferro. É sim, sim ou não, não. Então temos que ter esse entendimento. Jesus vai te levar ao vale antes de te honrar no monte. Jesus vai te levar ao vale antes de te honrar ao monte. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu aceitei Jesus, minha vida virou do avesso. Amém, irmão, você está no caminho certo. Bem-vindo ao clube, né? É assim mesmo. Porque Deus te leva lá embaixo, Deus te leva lá no vale primeiro. E tem um motivo. Não é porque Ele é mau, é porque Ele te ama. Jesus tem que te levar lá embaixo para você arrumar os alicerces da tua vida primeiro. Aí Deus te desce lá embaixo. Fala assim: você tem que ser fiel no pouco. Você tem que mudar a maneira de pensar. Você tem que declarar a palavra. Você tem que parar de xingar, parar de roubar, parar de mentir, parar de isso e daquilo. Você tem que arrumar esse alicerce aqui, porque a obra que você está construindo é grande. E se você errar o prumo no começo, você não colocar uma base sólida, quando o prédio tiver 10 andares, ele vai cair. E aí ele vai levar você, sua família, sua empresa, sua saúde, vai levar tudo embora. Então por isso que Deus te leva lá embaixo. Jesus te leva lá no vale para você consertar os alicerces da sua vida. Então começa ataque na família, no casamento, na empresa. Sabe quando você está no vale, você pergunta assim: Pai, o que é para me arrumar aqui? O que eu preciso entender nessa situação? Jesus, me mostra o que eu preciso aprender. Eu preciso aprender administração, eu preciso aprender dependência, eu preciso aprender a ser manso, a descansar. O que eu preciso aprender? Jesus nos leva lá embaixo para mexer no alicerce, para colocar Ele como a rocha, como a pedra angular da sua vida. A casa construída na rocha precisa cavar na rocha. A vida no mundo é uma casa construída na areia. Não existe estabilidade no mundo. Esquece isso. Não existe estabilidade de casamento, não existe estabilidade de saúde, não existe estabilidade de dinheiro no mundo. Tem algumas pessoas aí que estão para comprovar. Pessoas que você falava assim, casamento de 30, 40 anos e se separam no mundo. Nossa! Pessoas que tinham bilhões, Ike Batista tinha mais de 40 bilhões e quebrou. Então onde está a estabilidade? Não existe, porque eles fizeram uma construção na areia, e é só questão de tempo até a primeira tempestade vir. Agora, se você gasta mais um tempo construindo lá embaixo no vale, no alicerce que é a rocha, quando você estiver lá em cima, muito bem de vida em todas as áreas, porque prosperidade não é só dinheiro, é abundância de vida, saúde, família, alegria, paz. Quando você estiver lá em cima e os ventos vierem, isso não vai abalar a sua vida. Então Deus te leva lá embaixo por amor ou por dor? Por amor, porque Ele sabe que não foi construído certo. Mateus 16, 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pode ir mais um. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então o que Jesus está falando aqui? Irmão, você se converteu, a sua empresa começou a dar problema, começou a dar espeleumas, você quebrou a empresa, porque acontece muitas vezes. Fique tranquilo, você vai ganhar. Deus não deve nada para ninguém.
até para o povo do Egito, que ficou 490 anos em cárcere lá no Egito. Quando eles foram libertos, Deus tocou no coração daquele povo, e eles entregaram ouro, prata, vestimentas. O povo do Egito saiu para o deserto riquíssimos. Deus pagou cada ano de servidão. Fique em paz. Lucas, mas eu estou perdendo, irmão. Você com Cristo está ganhando. A lógica do mundo é: preserva-se para viver. A lógica de Deus é: morra para o eu e viverás. Eu gosto de falar muito do apóstolo João, porque João foi o discípulo que mais entendeu isso. Foi o único discípulo que entendeu isso, na verdade. Quando teve a perseguição de Jesus, que o pessoal prendeu Jesus, João não arredou o pé. Ele estava com Jesus até o fim. Quando está na cruz, o único discípulo que estava com Jesus foi até o momento de cruz, foi João. E os outros discípulos se dissiparam. Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, qual que é o fim de João? E qual que é o fim dos outros discípulos? Eu vou trazer para o nosso dia. João morre aposentado numa ilha e tem a revelação de Apocalipse. Os outros discípulos foram enforcados, morto, apedrejado, crucificado. Por quê? Eles quiseram ganhar a sua vida na hora de que pegaram Jesus. Na hora que pegaram Jesus, todo mundo quis sair, se safar. E João permaneceu. E essa palavra se cumpriu na vida de João, porque João morreu de velhice. Ninguém matou João. E o mais interessante ainda, tem uma palavra que Pedro confrontou Jesus, falou assim: e João? Porque Pedro tinha uma rixa com João. Falou: e João? E Jesus falou assim: se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta, assim vai ser. O que você tem a ver com isso? Foi o que Jesus falou para Pedro. Mas e João? João estava comigo até a cruz. E tem quem vai comigo até a cruz, ganha a vida eterna. Tem a vida, não só a vida eterna, mas vida humana aqui também, irmão. Você perdeu amigo, você perdeu familiar, se você perdeu empresa, se você perdeu alguma coisa por causa de Cristo, da palavra, fique em paz, você terá em dobro. O Senhor vai te restituir tudo. Deus não deve nada para ninguém. Não faça por essa motivação, mas esteja por fidelidade ao Senhor. Às vezes você teve que deixar um sonho seu para estar servindo ao Senhor. E Deus não deve nada para ninguém. O pastor Paulino, ele tinha uma empresa que seria uma grande empresa de sucesso aqui em Umuarama, se tivesse aberta hoje. Seria uma das maiores empresas de autopeça, autovírus de Umuarama. E ele entregou para vir para o ministério. Abdicamos do sucesso empresarial humano para estar juntamente no ministério. E muitas vidas foram tocadas, estão sendo tocadas por causa disso. E Deus não deve nada para ninguém. 1 Samuel 17:40 diz assim: e Davi tomou o seu cajado na mão e desceu ao ribeiro e escolheu 5 pedras lisas. O interessante é que Samuel ungiu Davi, e Davi não foi para o trono. Quando Samuel unge Davi, a primeira coisa que Davi faz é ir batalhar contra um gigante, é descer ao ribeiro para pegar as pedras, para consertar o alicerce. Eu vou descer ao ribeiro para consertar o alicerce. Já vou ganhar essa guerra. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mateus 23:12. Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Sabe por que quem se exalta será humilhado? Porque quem exalta é somente Deus. Só Deus pode exaltar verdadeiramente um homem e uma mulher. Nós não. O que nós temos que fazer é se humilhar. Se humilhar perante quem, Lucas? Perante Deus. Não perante os homens, perante Deus, irmão. Confiar totalmente nele. Lucas 14:11.
Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o mesmo versículo, em outras situações. Tiago 4:10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem que vai exaltar? Quem que exalta é o Senhor. Todas as vezes que nós tentamos nos exaltar, dá errado, a gente cai. Porque toda vez que você se exalta, você tem que manter essa posição. E nessa posição de exaltação, uma posição alta, tem muito mais ataque, o vento é muito mais forte do que você consegue aguentar. Agora, quando Deus te coloca lá em cima, Ele que te cerca com as poderosas mãos, e aí ninguém te toca. É assim que funciona. No reino, a altura espiritual é medida pela profundidade da humildade. Lucas, eu quero ser uma pessoa notável no meu ramo. Eu quero ser uma pessoa, eu quero que a minha empresa seja notada, eu quero que a minha empresa seja grande, eu quero que minha vida flua, eu quero que meus filhos fluam, minha família flua. Bota todo mundo de joelho e se humilha perante Deus. Pronto. Esse é o segredo. Bota todo mundo de joelho. Vamos acordar, bota os filhos de joelho, a mulher de joelho, o esposo de joelho. Bota a cabeça no chão e se humilhe perante Deus. É assim que funciona. Entra na empresa você sozinho, bota a tua cabeça, se humilha como patrão perante Deus. Fala: Pai, essa empresa é do Senhor, faça o que quiser. Entregue. O servo é o maior. Marcos 10:43 a 45. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Olha só, não é o contrário do mundo? O mundo fala que você tem que ganhar, que você tem que vencer, você tem que estar acima de todo mundo, que não tem tempo para você parar para ajudar alguém, não tem tempo de você ensinar alguém a crescer, ensinar alguém uma habilidade. Você vai entregar currículo ali, as pessoas já estão pedindo 2 anos de experiência, 1 ano de experiência, porque ninguém quer ensinar. Então eu tenho uma coisa para falar para você: se você é empresário e faz isso, sua empresa está em péssimo estado, porque você não quer ensinar. E se você não quer ensinar, você não está pronto para crescer, e não vai crescer. É bíblico, é o que a Bíblia está falando, não vai crescer. Você entrega currículo, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência, 4 anos, e a pessoa que está começando agora? Ninguém quer ensinar um novo. E Deus está falando: quer ser grande? Ajude. Quer ser grande? Ensine. Meu Deus. Quer ser o primeiro? Seja o último. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, um patrão, ele tem que ser o que mais serve os funcionários. Se ele é o que mais serve, ele vai ser o maior na empresa. Ele vai ser o maior. É bíblico. Jesus é o maior por quê? Porque ele se tornou o menor e veio nos servir aqui, entregar a sua vida por nós. A grandeza, isso aqui é a frase lá do Facebook, né, do Instagram. Grandeza no reino não é posição, é postura. A posição que eu falo aqui, irmão, posição humana, tá? É postura. Você está posturado como cidadão do reino, não como no mundo. Servir é a escada da exaltação, da honra. 1 Pedro 5:5 a 6 diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos a quem são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, você quer ser uma pessoa cheia de graça, seja humilde. Uma pessoa soberba que quer estar acima, não é o mundo, não é Satanás que ataca, não, é Deus que não permite. É tão sério isso, que é Deus que não permite a pessoa ir para frente. Então não adianta vir pedir oração para essas pessoas. Olha como sério é. Não adianta vir pedir oração. E tem pessoa que Deus fala assim: não ore por ela. Aí Lucas falou uma grande heresia. Está aqui. Como é que eu vou orar por alguém que Deus está resistindo?
eu vou ir contra Deus. Não. Então o que eu oro? Eu falo, Pai, o Senhor dê graça para essa pessoa, abre os olhos dessa pessoa para ela ver que ela está sendo soberba, está indo contra o Senhor. Só assim que há chance. A resistência divina é contra quem tenta subir sozinho. A exaltação vem no seu tempo, depois da submissão. José desceu antes de reinar. José estava na casa do pai, foi jogado num poço. Do poço foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar foi para a prisão. E da prisão foi para o reinado. Que tinha coisas que ele precisava ajustar. Foi lançado num poço, depois preso injustamente, antes de ser elevado a governador do Egito. Tudo que precede algo grande, quando a sua vida, Deus quer fazer algo grande, sempre vem uma descida para te testar. Uma descida no vale para te testar. Se você entende essa descida, você vai pegar 5 pedrinhas e vai matar o gigante. Se você não entende essa descida, você vai murmurar e o gigante vai te bater. As 5 pedrinhas simbolizam a graça, simboliza a palavra. O riacho, o ribeiro simboliza o Espírito Santo. Essa pedra é eu e você, essas pedrinhas. Jesus disse para Pedro: hoje você não é mais Simão, tu és Pedro, rocha, pedregulho. E a pedra no deserto, ela fica com pontas, ela não é lapidada. Agora, se você pega uma pedra de riacho, você vai ver que ela não tem ponta, ela é lisinha, porque ela foi lapidada pela água, ela foi lapidada pelo Espírito Santo. Então toda vez que é hora de descer, é hora de lapidar, para a gente derrotar os gigantes. Jesus desceu aos lugares mais baixos. Efésios 4:9. Efésios 4:9. Ora, o que dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Pode ir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na minha tradução está assim: ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Só quem desce em entrega total pode subir em plenitude e autoridade. Quando você vê uma pessoa com muita autoridade, com muita plenitude de Deus, com muita paz, você vai pensar assim: agora, essa pessoa passou por muita coisa, essa pessoa passou por muito vale, por muito riacho ali, por muito tratamento de Deus, por isso que essa pessoa tem muita autoridade. Você pode ser uma pessoa dessa, irmão. Eu estou chamando a tarefinha para você se tornar uma pessoa dessa semana. Pai, estou passando um riacho, o que o Senhor quer? Onde o Senhor quer me moldar? Meu Deus. A instrução profética vem na descida. Deus não fala com ninguém enquanto essa pessoa estiver no trono do orgulho. Enquanto a pessoa estiver assim com o queixo para cima, não tem favor, não tem graça, não tem nada. Quando ela se desce, aí o favor, a graça se manifesta na vida dela. 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Para de resistir à palavra, para de se achar o fortão. Lembra, o mundo de Deus funciona ao contrário. Eu sou fortão, eu sou brabão, então você é o mais fraco, você é o mais... É assim que o mundo espiritual te vê, quando você fala isso. Agora, quando eu falo assim: Pai, eu sou fraco, minha dependência vem de Ti, Senhor, eu me entrego ao Senhor, aí sim você é forte. Se nós nos acharmos fortes e inabaláveis, o poder de Deus nunca irá se aperfeiçoar em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa em corações rendidos. Em corações rendidos, e não em queixo erguido.
Quero ter mais presença. Se rende ao Senhor. Se rende ao Senhor. Esse final de ano, irmão, pelo amor de Deus, eu imploro para vocês, não permita que o ano que vem aconteça as mesmas coisas ruins na sua vida. O teu pensamento seja o mesmo, suas declarações sejam o mesmo, as reclamações sejam a mesma, o faturamento seja o mesmo, as atitudes dos filhos sejam o mesmo, da esposa, do esposo. Mude. Plante agora nesse final de ano, ainda há tempo. Enquanto há tempo, há esperança. Para o ano que vem ser um ano de bênçãos que acrescentam. Joel 3,10 fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, Joel, é para você dizer para você mesmo: pai, eu sou fraco, mas eu tenho Deus forte. Eu sei que eu sou fraco, mas meu pai é forte. Eu sei que eu não consigo sustentar minha família, mas Deus é forte na minha vida. Comece a declarar a palavra. A confissão da fé antecipa a realidade espiritual, irmão. Então declare aquilo que você quer ver, não o que você está vendo. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa que eu não posso nada se Deus não me fortalecer. E Deus só fortalece aqueles que são fracos perante Ele. Quando o homem se esgota, Deus manifesta como fonte de energia divina. É assim, irmão. Chegou aquele momento, você esgotou as suas forças ali. Fala: Deus, agora começou a sua parte, Pai. Eu estou fraco. Eu não consigo mais lidar com essas coisas. Eu não consigo mais avançar. Aí Deus fala: eu sou forte na sua vida. Eu te faço avançar. Eu te levo além. Além do impossível. A humildade precede a exaltação. Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você quer ver uma pessoa que vai cair? É só olhar se ela está se exaltando. E você quer ver uma pessoa que vai subir? Vê a rendição dela perante a palavra. Nossa, aquele irmão está rendido como nunca. Então daqui a pouco você vai ver esse irmão subir. No mundo quem se exalta sobe, no reino quem se humilha é quem se levanta. A exaltação de Cristo foi a resposta do Pai à sua obediência e humildade. Ele desceu ao ponto mais baixo, a cruz, para ser levado ao trono mais alto. Então Jesus foi até o Hades, ele morreu, foi à morte, foi no lugar mais baixo que existe no mundo espiritual e no mundo físico. Só que ele foi exaltado além de todas as alturas. E Ele nos deu o direito de assentar-nos ao lado dEle. Estais assentados em Cristo e em Deus. Mateus 23:12 diz assim: Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Irmão, se alguma pessoa te humilhou em algum momento da sua vida, eu vou mover o contrário. Fique feliz. Dê risada na cara dessa pessoa. Assim, obrigado. Você acabou de confirmar que Deus vai me levantar. Que Deus vai me levantar. Você acabou de testemunhar, de declarar. As pessoas, às vezes as pessoas falavam assim, na sala de aula: olha, Lucas, você é filhinho de papai, você tem tudo, né? Eu falei: amém. Eles ficavam doidos quando eu falava isso. Eu falava: amém, sou mesmo. Quando que o mundo entrou na sua mente para você ter uma visão de que ser filhinho de papai é ruim? Não é ruim, é bom. Eu sou filho do Deus Pai. Abba significa papai, paizinho, de um jeito carinhoso. E o mundo quer perverter. 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para o mundo que perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se você parar para pensar na sua vida, onde você estava e onde você está agora, não é loucura? Para as pessoas que
viu você crescer? Não é loucura? As pessoas ainda falam assim: você? Como assim? Está com família, está com empresa, está indo bem na vida? Achei que você não ia dar em nada. É loucura. É loucura. O mundo busca lógica e razão, mas o reino é guiado pela fé e revelação. O reino é guiado pela fé e revelação. O mundo diz: vê para crer. Deus diz: crê para ver. Eu preciso ver, Lucas, eu preciso ver. Beleza, você está no nível ali, você está no nível embaixo ali. Nível de comer papinha ainda. Agora, você crê sem ver, você já é um filho maduro. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O infinito não é mensurado, infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Quando você fala infinitamente mais, você está quebrando as leis do universo e você está indo para fora do universo na quarta dimensão, que é o mundo espiritual. Porque tudo que é finito, material, sensorial, é criação. E tudo que não se limita a isso, que é Deus, é o Criador. Então, quando Deus fala infinitamente mais, não dependa do que está no universo, dependa do que está em mim. Eu sou infinito para você. Isaías 55, 8 a 9. Olha o que Deus tem a favor de você. Isaías 55, 8 a 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, terreno, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, se eu estou com um pensamento muito baixo, eu venho no culto e recebo uma palavra de um pensamento alto de Cristo. A contramão do mundo é o caminho da revelação divina. E já estou terminando. A humilhação precede o tempo da exaltação. 1 Pedro 5,6. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Oportuno significa tempo certo, os exalte. Lucas, eu preciso me humilhar perante o pastor? Não. Preciso humilhar perante todo mundo? Não. Você precisa se humilhar perante as mãos de Deus. E as mãos de Deus significa dependência. Então eu não vou fazer nada, eu não vou planejar meu 2026 sem antes falar com Ele. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então tem um conflito dentro da carne e no espírito. O espírito conflita com a palavra, a carne conflita com o material. Então, quando você vai aplicar um princípio, irmão, quando você vai aplicar um princípio da palavra, vai dar um dízimo, vai dar uma oferta, vai ajudar alguém, vai servir uma pessoa, a carne fala assim, que nem o irmão falou aqui, o escorpião no bolso. Ih, mas vai faltar. Ih, mas isso, aquilo. Ih, mas isso, aquilo. Aí começa uma briga mental. Então, o espírito tem que sobrepor a carne. Então, você tem que trabalhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a crescer. Me ajude a crescer. Que aí, quando vier para você praticar princípio, nem vai ter dúvida. E uma forma de você crescer na palavra é você fazendo uma coisa: substituição de vocabulário. Isso é uma coisa que ajuda muito, irmão. Substitua o teu vocabulário. Então, se é lembra o inverso? Se é uma situação para você xingar, agradeça e abençoe. Se é uma situação para você murmurar, dê graças e abençoe. Se surge uma situação que você fica nervoso, dê um sorriso, dê um pulo, glória a Deus. Comece a mudar seu vocabulário.
Porque aquilo que você fala é o que você vive. Na minha boca tem o poder da vida e da morte. Nas pequenas coisas você vai construir no seu dia. E no final do dia você faz uma colheita. No final da semana você faz uma colheita. No final do mês você faz uma colheita. No final do ano você faz uma colheita de tudo o que você declarou. A palavra é semente. Então, se você declarou mais palavrão do que bênçãos, o que você vai colher no final do ano? No final do mês, no final do dia, no final da semana? Coisas ruins. Se você declarou mais a palavra, mais bênçãos, o que você vai colher? Bênçãos sobre medida. Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Então é o contrário. Paulo está falando assim, gente, mas esse mundo é o contrário. É isso que Paulo está falando. Eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Então às vezes quando você vai fazer algo da palavra, as pessoas vão achar ruim. Ixi, o fulano virou careta agora, virou crente e não sei o que. Para eles você vai parecer a pior pessoa do mundo depois que você se converteu. As pessoas não vão querer mais fazer festa com você, algumas pessoas. Mas você, por quê? Você está indo na contramão. E sabe o que acontece depois? A sua vida começa a fluir de tal maneira que essas pessoas começam a se aproximar novamente e falar assim: o que está acontecendo mesmo? Onde você vai? Qual que é a igreja? O pastor? O líder? Tem grupo? Como é que é? E eles começam a se aproximar. E aí você serve eles com a palavra que o Senhor tem dado a você. E o menor é o maior. Concluindo, o reino de Deus não segue a lógica humana. O caminho de Deus parece confuso ao homem natural, mas conduz à glória. A contramão do mundo é o trilho da vontade perfeita do Pai. A contramão do mundo é o trilho da vontade perfeita do Pai. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa de mim. Então quando eu falo perseguição, não falo da questão de agressão física, mas às vezes é a pessoa se afastar de você porque você se converteu, porque você se tornou luz. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Cresça na palavra, cresça em sabedoria, cresça em graça. Quando a vida, quando a palavra que está em você, o Espírito que está em você começar a fluir como um rio, e a sua empresa crescer, sua família ser abençoada, você começar a ter bens e coisas materiais, porque o espiritual afeta o material, mas o material não afeta o espiritual. Aí essas pessoas, pelo que elas estão vendo, elas vão crer. Só que a palavra diz bem-aventurado. Sabe o que bem-aventurado significa? Feliz, feliz. Feliz duas vezes aqueles que creem sem ver. Então aqueles que creem sem ver têm duplo galardão. Meu Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a engrenagem rodava só do mundo, agora você vira. A engrenagem que roda na minha mente é a de Deus. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem. O que acontece quando você começa a agir ao contrário do mundo? Você começa a experimentar algumas coisas. Para que você experimente qual é seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não tem como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu estou andando junto com o mundo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para pessoas, para cristãos, para empresários, para pais que andam na contramão do mundo. O mundo diz: você é o cara, mas Deus diz: se humilhe perante as fortes mãos do Senhor. O mundo diz: seja forte, e Deus diz: seja dependente. O mundo diz: suba, e a palavra diz: desça, e eu te exaltarei. O mundo diz: acumule, e o Senhor diz: dê e te será dado, acrescentado. O mundo diz: vença por poder, e Deus diz: vença no amor. O mundo fala: pense em si, e Deus fala: sirva os outros. O mundo fala: fale do que vê, e a palavra fala: declare o que não vê. O mundo é invertido. Aplica isso, irmão.
Temos novembro, dezembro e janeiro. Se aplicar isso, em janeiro você vem falar comigo. Ou manda uma mensagem. Guarda isso no coração anotado. E aí passa o feedback do que aconteceu. Porque tem muitas pessoas vivendo, é que você não sabe. Tem muitas pessoas vivendo e crendo. Eu estou até impressionado com a rapidez que está acontecendo na vida dos irmãos. Aqueles que creem, aqueles que se rendem à palavra. É muito forte. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Aquele que sai chorando, levando para semear, voltará com cânticos trazendo os feixes. Esse versículo é muito profundo, principalmente na questão de princípios bíblicos, dízimo, primícia e oferta, porque naquela região a terra é muito dura, e chegava um tempo do ano que as pessoas tinham que fazer uma escolha difícil. Ou nós pegamos os grãos de trigo e plantamos na terra seca e esperamos um milagre da chuva, ou nós comemos esse trigo e não temos mais perspectiva de futuro, porque não vai ter colheita, a gente não sabe como será. Então muitas pessoas iam literalmente chorando, tacando a semente na terra, falando: meu Deus, que chova, pelo amor de Deus, porque é a comida que eu tenho dos meus filhos aqui, eu estou plantando. E aí a graça de Deus vem e traz a chuva dos céus, e essa pessoa colhe 100 por 1, porque ela confiou na impossibilidade humana, mas na possibilidade dos céus. Começa a mudar sua mente, irmão, pelo amor de Deus. Quando chega uma situação muito difícil, ou quando a gente está passando por uma situação muito difícil, e a gente já fez de tudo humanamente aqui com as nossas sabedorias que o Senhor nos deu, aí eu paro e penso assim: pronto, agora a sua vez começou, Pai. Agora é com o Senhor, se tornou impossível para mim. O que nós fazemos? O possível. Não tente fazer o impossível. O possível é das 6 às 6, porque Deus dá os 6 ao que dorme. Então depois descanse, irmão. Depois das 6 as coisas vão travar. Isso aí é outro detalhe, para você confiar. Então se tornou impossível para mim, opa, glória a Deus, começou a parte do Pai, começou a agir dele. No reino ninguém sobe sem antes descer. O caminho da glória passa pela humilhação, o caminho da autoridade passa pela obediência, o caminho da exaltação passa pela rendição. Andar em direção a Deus é andar na contramão do mundo, mas é justamente essa estrada que leva ao céu, leva a Jesus. Jesus trilhou essa estrada e ele foi exaltado sobremaneira. E por último, último versículo de todos, 1 João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência, tudo que é material passa. Concupiscência está falando de material, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês recebem essa palavra? Então dá um glória a Deus, se coloque de pé. Pai, graças te damos, Senhor. Vejo que todos aqui são de casa, mas vamos fazer mesmo assim 2 orações. Pai, primeiramente graças te damos por esse culto, por essa palavra semeada, que ela venha crescer nos corações e nas mentes de todos aqui e daqueles que nos assistiram pelas redes sociais, e eles venham colher 100 por 1 essa semana, 100 por 1 ainda esse mês, no próximo mês, no final do ano, dezembro, em janeiro, e eles venham começar a viver a partir de hoje as palavras do Senhor. Que a graça e o favor do Senhor permaneçam sobre a vida de todos eles, Senhor. Agora a igreja repita comigo assim, feche seus olhos, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Filho de Deus e que nasceu da Virgem Maria, cresceu como homem, teve seu ministério, morreu numa cruz como um homem para me salvar, foi ao Hades,
ressuscitou para me fazer reinar. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida hoje e para sempre. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, Deus vai falar com você. O Espírito Santo nasceu dentro de você, no teu espírito, e vai vivificar seus pensamentos e sua mente. Você é uma filha amada, uma filha amada. Você está limpo, lavado e purificado no sangue de Cristo Jesus, e você é herdeiro de todas as boas coisas, das bênçãos que acrescentam e não causam dores. Assim é na sua vida. Pai, cubra todos aqui com o sangue de Cristo Jesus, e dá proteção e livramento. Leve eles para suas casas em total segurança, protegidos e guardados, Pai. E dê, Pai, providência a todos que precisam, recursos a todos que precisam, paz a todos que precisam, as bênçãos que acrescentam e não causam dores a todos aqui, Pai, aos filhos deles, ao esposo, à esposa, na empresa, que eles venham e saiam desse culto como um rio, levando as bênçãos do Senhor para suas casas, e segunda-feira para os seus serviços, e que se espalhe as bênçãos do Senhor sobre essa cidade, em nome de Cristo Jesus. Assim é, amém. Continuem grandemente abençoados.